Salve, signo de Escorpião! Como vocês estão, meus amores? Espero que estejam muito bem. Seja mais que bem-vinda, seja mais que bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarô. Bora lá para a leitura de vocês, meus amores. Lembrando, são energias predispostas, ou seja, energias predispostas sim a acontecer, se vão ou não é uma questão minha, não é uma questão do tarô, é uma questão sua. Essa leitura pode estar espelhada, ou seja, falar com alguém que você esteja lidando, você pode inverter os papéis, enfim. Ela pode refletir um presente ou até mesmo um passado, serve para Sol, Lua, Ascendente, aquele blá 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 todo. Vamos lá. A lâmina do diabo, tarô, por gentileza. E você que é novo no canal, o trabalho é muito sério, a mensagem é muito séria, mas o tarólogo é meio doidão. Então a gente traz umas brincadeiras aí, enfim, uma leveza um pouco mais, não é pro vídeo assim, vamos colocar. Não, seis de copas. Seis de copas. A temperança. Ai, meu Deus. Scorpions. Bom, eu já tenho que começar o vídeo desse jeito. Para quem quer... Para quem quer... Tem um processo de reconciliação aqui, tá? Para quem quer, para quem aguardou, para quem está aguardando, tá? Existe só uma situaçãozinha aí que ela tá meio pendenga, né? Que nós abrimos com a lâmina do diabo, mas calma que a gente não vai falar de reconciliação aqui, tá? É só para quem quer aqui, calma que tem mensagem. Abrimos com a lâmina do diabo que veio clarificada pelo Pajem de Espadas, né? Pajem de Espadas aqui com a lâmina do diabo é um conflitozinho, é uma situaçãozinha complexa, para algumas pessoas tem uma situação tanto quanto tóxica, e eu sempre olho para essa lâmina do diabo como uma espécie de influência, sabe? Com o valete de espadas aqui, é sim, de uma certa forma, para algumas pessoas, uma situação de influência negativa, tá? Então, para quem quer um processo de reconciliação, de uma certa forma, nessa primeira mensagem, acontece. Flávio, reconciliação só com o relacionamento? Não, reconciliação de um modo geral, tá? A gente não fala só de uma situação. Minhas leituras eu sempre busco trazer bastante informação. Mas o que acontece? Tem uma certa influência, um tanto quanto negativa aqui, meio que atrapalhando esse processo, mas que de uma certa forma vai acontecer, vai. Saindo fora da questão da reconciliação, meus amores, tem uma situação aqui que ela tá um tanto quanto complicadinha, Scorpions, por conta dessa lâmina do diabo com o Pajem de Espadas, que traz aqui a mesma coisa do processo de reconciliação, mas é como se tivesse havendo aí, não nesse processo de reconciliação, mas algumas questões aqui... envolvendo algum tipo de influência tóxica, tá? Com relação a algumas questões envolvendo um passado para algumas pessoas. Não necessariamente reconciliação, mas tem uma situação tóxica envolvendo um passado, onde é algo que ainda de uma certa forma, para algumas pessoas, essa situação ela ainda está pendente ou ela está perdurando, ou seja, uma situação que aconteceu num passado que não foi extremamente agradável, né? Não teve nada de agradável, aliás, aqui deve ter tido para algumas pessoas muita briga, muita discussão, muita discórdia, é algo que ainda está, de uma certa forma, influenciando o seu presente e até mesmo o seu futuro, porque nós temos a temperança cruzando com o diabo, o seis de copas aqui, né? O seis de copas aqui, que foi clarificado pela temperança. E a temperança está bem cruzando aqui com o diabo, né? Então, assim, tem uma situação que ela tá para entrar dentro de um processo de equilíbrio, Scorpions, mas ainda não entrou. A gente vai investigar essa parada, vamos ver o que está acontecendo aqui, tá? Porque às vezes essa leitura, ela muda de figura, tá? Eu já vou começar aqui, direto por essa lâmina do diabo. Por gentileza, tarô, fala do diabo aqui. 4 de paus.
Uma situação envolvendo relacionamentos, união, pode ser trabalho aqui, né? Pode ser um casamento, sei lá, alguma situação assim. Fala mais do diabo complementando o 4 de paus, Tarot, por gentilante aqui. O signo de Escorpião do meu pequeno coraçãozinho, 2 de paus. Tá travando, né? Tá travando. É bem isso mesmo. Fala para mim aqui do 6 de copas, Tarot, por gentilante. Enlouquecer. A torre. E o que interessante, a torre ela bateu invertida, né? Se a gente considerar a torre no seu modo normal, eu não leio lâminas invertidas, meus amigos, não é porque eu não sei, é porque eu não gosto. Eu sempre enxergo as situações nas duas polaridades aqui, ela invertida ou não, mas a gente considerando a lâmina da torre no modo normal, aqui pode me mostrar um passado que teve uma situação de ruptura ou uma situação onde algo aí veio a desmoronar, veio abaixo, só que a torre invertida ela traz de uma certa forma a mesma mensagem, porém algo que ainda está acontecendo, né? Ou algo que está numa iminência de acontecer. Flávio, mas a torre invertida não é a não situação de ruptura, não necessariamente, né? A torre invertida ela traz essa parada do tipo: questões estão pendentes, situações precisam ser resolvidas, alguma coisa aí que já deveria ter sido finalizada, já deveria ter sido colocada no chão, terreno limpo, etc, etc. Para receber coisas novas, ainda essa situação tem uma pendência aqui nessa torre invertida. Aqui, normal, invertido, normal, invertido. Não. Fala aqui do 6 de copas com a torre, Tarot, por gentilante, complementando a torre. 8 de paus. 8 de paus aqui é uma lâmina de mudança. Tem alguma coisa um pouco mais complexa nessa leitura. Tá muito fácil para ser verdade. Tá muito fácil, tá muito redondinho. O mago no fundo do deck. A temperança com 6 de copas. Um diabo. No 4 de pau. Fala para mim do valete de espadas. Por gentileza, Tarot. Você sabe que se não cair na mesa, eu não pego, né, irmão? Sol. Caramba. Fala da temperança. Meus amores, aqui não é uma situação... Para algumas pessoas, pode ser uma parada que aconteceu aqui, tá? Nessa existência, neste plano. Mas para muita gente aqui, esse negócio ele não é deste plano. Não é deste plano. Como assim, Flávio? É de outras existências. Aqui tem uma espécie de uma... Vou ser bem claro, aqui tem uma espécie de uma maldição familiar. 4 de paus aqui, com 2 de copa, ou 4 de paus com 2 de paus. Então é uma espécie de uma maldição familiar que ela está sendo quebrada. E aqui eu vou falar que é para muitas pessoas, não é para poucas não. Flávio, mas existe isso? Existe. Existem situações que nossos antepassados passaram, fizeram, etc, etc. Isso vem pegando, isso vem de outras existências também, entende? A temperança, Tarot. Por gentilânix aqui. A parada ficou mais séria do que eu imaginava. Estava muito redondinha essa leitura. Para quem é uma situação, meus amores, para quem é uma situação daqui, tá?
Vamos colocar aqui, fala 3 de paus, tarô, por gentileza, aqui. Para que uma situação daqui, essa situação de uma certa forma, refletindo muito coisas de um passado muito, muito distante aqui, tá? Ou seja, problemas financeiros, problemas relacionais, situações familiares complexas, instabilidade, tanto emocional quanto na vida, né, num contexto geral da coisa aqui, entende? E aqui, o tarô ele está apresentando uma situação assim de algo que já vem acontecendo há muito tempo, né? É como se, por exemplo, vou dar um exemplo, você tivesse passando por situações, e para muitas pessoas vai fazer o seguinte sentido, que é como se em algumas situações você já tivesse a sensação de ter passado ela, mas não neste plano, sabe? Tipo, fala assim, meu, eu já passei por isso, mas eu não lembro muito bem quando que foi. E não foi, não é que você passou por aqui. Lógico, ciclos repetitivos acontecem. Então, por exemplo, se eu tenho um processo complicado, que ele já vem de outras existências, já vem de situações de antepassados, é óbvio que nessa existência a gente vai meio que bater cabeça. Então, tipo, vamos dar um exemplo em questões de relacionamento. Arruma um relacionamento, não dá certo. Arruma outro relacionamento, não dá certo. E sempre parece que as coisas acontecem bem parecidas assim, sabe? Por isso que tem um processo de reconciliação aqui para algumas pessoas. Porque tem uma situação pendente aqui, para algumas pessoas é algo kármico que vai, de uma certa forma, ser quebrado aqui. Mas esse vai ser quebrado é como se precisasse, Scorpions, de uma espécie ou de uma movimentação da sua parte, então, em direção a isso, quando a gente entende que tem alguma coisa e eu me predisponho a fazer diferente, então, vou dar um exemplo, né? Uma questão familiar onde as pessoas elas nunca conseguem vencer monetariamente falando, né? No trabalho, uma questão, não consegue ganhar dinheiro. E de repente você se predispõe a quebrar com isso, fazer diferente, porque aqui eu estou vendo uma pessoa específica fazendo a movimentação, não a espiritualidade, mas através, Scorpions, de um contexto mais espiritual do que daqui. Explico? Energias sendo facilitadas espiritualmente falando, para que, de uma certa forma, você consiga transmutar essas situações. Porque se a gente pegar aqui o 8 de paus na torre invertida, é como se você estivesse transmutando, ou seja, eu estou quebrando com situações que ainda estão pendentes de um passado, onde situações tóxicas já vêm acompanhando os familiares. Então é irmão, é pai, nunca sai do mesmo lugar, nunca, né? Pajem de espadas, aqui, clarificando o diabo, eu achei bem interessante. Aqui, primeiro, uma clareza com relação a influências, então eu entendo que algumas pessoas ainda estão sob uma forte influência ancestral aqui, e é onde você faz o corte. Flávio, como assim? Né? Porque todo mundo fala para cultuar a ancestralidade. Gente, quando a gente fala de influências ancestrais, obviamente que existem influências ancestrais negativas também. Mas eu estou falando mais daquele contexto do estigma, sabe? Das marcas que ficam. Já assistiram aquele filme Estigmata? Enfim, é mais ou menos isso. As marcas que ficam, as feridas que ficam, essas feridas, elas são feridas energéticas, elas influenciam aqui de uma certa forma. Então aqui, essa leitura não é para qualquer um. Aqui a gente está falando com pessoas do signo de Escorpião que vão quebrar uma espécie de um looping infernal, vamos dizer assim, né? Por conta da lâmina do diabo. Vão quebrar uma espécie de um looping infernal aqui e vão começar a trazer uma espécie de um equilíbrio, onde eu entendo que há um processo de movimentação com a temperança, né? Porque a temperança está clarificando
o 6 de copas. E o 6 de copas fala de situações nostálgicas, situações do passado. Flávio, tá meio confuso. Tá, eu vou explicar. A gente pode estar falando de situação do passado aqui, nesta existência. Tá? Porém, esses tropeços do passado nessa existência e os tropeços que estão acontecendo ainda em este momento são frutos de situações de outras existências de ancestralidade. Entendeu como é que tá a parada, mais ou menos? Meio complexa. Nossa Senhora. Mais uma, que é para aprender. Aí vão perguntar, o que é isso? Vou mostrar para vocês. Liguinha, tá vendo? Elástico. Aqui, ó. Tá. Por que eu tenho isso? Estou com uma questão complexa, onde há uma certa frequência de pensamentos intrusivos que eu não quero que esses pensamentos eles se alojem, né? Já estão alojados, então quer dizer, estou querendo cortar, né? Isso aqui é uma técnica que eu utilizo, que toda vez que o pensamento vem, eu puxo a liguinha, ela vai dar uma beliscada no pulso. O nosso cérebro, por natureza, o nosso corpo, ele não gosta de sentir dor, por isso que às vezes a gente não se mexe. O sedentarismo é ótimo para o cérebro, porque ele não precisa desprender energia, né? E aí quando ele sente, detecta essa dor, ele correlaciona essa dor ao último pensamento. E aí ele vai começar a bloquear estes pensamentos para que eles não voltem a aparecer. Né? Então ele vai associar, pô, se esse pensamento vir aí de repente, eu vou sentir dor, então deixa eu bloquear. Funciona? Muito, muito. O que acontece, meus amores? A lâmina do sol, clarificando página de espadas, eu entendo também como uma espécie de um auxílio da própria espiritualidade, trazendo tanto uma questão de força, porque o sol é força, o sol é poder aqui, num valete de espadas, uma energia de ímpeto, de vontade, onde eu vou lá e começo a cortar toxicidades dentro da minha, do meu processo, da minha existência. E essas toxicidades, meus amores, e aí vai a dica. Quem vou falar? O 3 de paus. Eu estava falando da temperança, mas eu preciso falar disso antes, tá? Aí vai a dica. Não é uma situação que tipo um belo de um Megazord que você vai ter que enfrentar aqui, tá? Você vai identificar pequenas situações, pequenos processos, e você vai começar a montar uma espécie de um quebra-cabeça aqui. E você vai perceber que esse quebra-cabeça ele tem uma dimensão maior do que você imaginava. E quando você entender que esses pequenos fragmentos, eles fazem parte desse processo que até hoje te impede aqui de prosperar financeiramente, de ter um relacionamento, etc, 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 você vai começar a cortar esses pequenos fragmentos. Então, situações pontuais que acontecem com você identificando isso, por exemplo, um ato de procrastinar, né? O ato de sempre deixar as coisas para depois. Então você vai começar a perceber que isso de uma certa forma está afetando e vai começar a trazer alguns cortes para essas situações, tá? Quando a temperança entra dentro desse processo de equilíbrio de um passado, de um processo nostálgico, seja ele qual for aqui, né? A temperança traz o equilíbrio, a movimentação começa a acontecer, só que é o que vem em direção ao imperador. O imperador é domínio, o imperador ele é uma energia de ação, uma energia de execução muito poderosa, porque ele reúne os 4 reis aqui, as 4 energias. Então é como se, gente, pode até parecer um milagre, mas, né, Deus já disse que nós somos o milagre, então você aqui vai estar sendo um milagre aí para estar livrando as suas próximas gerações de um processo um tanto quanto complexo. Entendo que para algumas pessoas ainda nesta
geração, aí isso vai pegar, né? Porque assim, para algumas pessoas, o processo ele vai começar a andar aqui e muitas pessoas vão atingir uma espécie de um sucesso. Então, seja ele qual for, porque o imperador é o ápice, né? Seja um sucesso em questões relacionais, um sucesso em questões financeiras, etc. Para outras pessoas, o processo vai começar aqui. Então, as suas próximas gerações, elas vão ser beneficiadas. Flávio, mas eu não quero. Você vai estar fazendo exatamente a mesma coisa que seus ancestrais fizeram. Se negaram a cortar um processo porque queriam ter o benefício eles ali, nesse processo existencial. Até falhou a voz, né? Tá vendo? Então você vai estar entrando na mesma energia. Então você vai voltar para o mesmo looping. E aqui tem uma pegadinha. Cara, que leitura, hein? Gentileza. Parou. É isso mesmo? É isso mesmo. Esse cai no chão. Cavaleiro de paus, as de espadas, é isso mesmo. Cuidado com testes, meus amores. 2 de copas no fundo do deck, 9 de ouros para quem quer... Olha isso! Olha isso! Gente, presta atenção nessa lâmina da morte do Diário de uma Bruxa. Eu vou até aproximar bem e tentar gerar um foco aqui. Ai, câmera, pô! Cacete, você paga 500 pau na porcaria de uma câmera que não pega foco, né? Gente, se vocês conseguirem observar essa lâmina, eu quero que vocês olhem a corda, tá? Por quê? É essa parte que eu quero mostrar. Tá vendo que a corda aqui tá quase rompida? Tá vendo que é como se algo estivesse prendendo uma coisa à outra e a lâmina da morte vem aqui com a espada dela e faz, né, rompe isso logo de vez. A lâmina da morte é finalização, transformação. E o fundo do deck, para quem é uma questão de relacionamento... Olha isso, gente! Cara, que surpreendente! Para quem é uma questão financeira, 9 de ouros, para quem é uma questão de relacionamento, são os principais, né? Financeiro, emocional, 2 de copas. Só que a pegadinha aqui é interessante, tá? Eu joguei essa de que muita gente, muitos escorpianos vão dar início a este processo para gerações futuras. E eu já estou captando uma energia de muita gente falando, eu não vou ter benefício disso, então eu não vou fazer o que precisa ser feito, deixa as coisas como estão. E aí tem a parte onde a espiritualidade, de uma certa forma, está me mostrando aqui que talvez esse pensamento seja algo que vai te trazer isso. 5 de copas. Arrependimento. Lamentação. Por quê? Ai, meu Deus. Eu vou falar que se lasque. Aqui é o seguinte, para você que está pensando, eu não vou fazer a movimentação porque isso daí só vai beneficiar gerações futuras e eu que estou aqui, que estou me lascando, rodando, fazendo, acontecendo, não vou ser beneficiado. É um teste, tá? É um teste. Muito provavelmente, se você fizer com o coração aberto em beneficiar suas gerações futuras, muito provavelmente você vai ser beneficiado desse 9 de ouros, desse 2 de copas. Mas aí é com você. Se você acha que não, se você acha que... quem sou eu na fila da panificadora para julgar alguém? Não sou ninguém. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Olha, vamos quebrar o clima. Aí, ó, Jesus aparecendo só para saber se você já deixou o like. Só para saber se você se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou. Jesus bem vendo você passar por esse vídeo,
pedindo as coisas pro universo e tal, e coisa e tal, mas nem deixando um likezinho maroto. Daqui a pouco ele volta para ver se você deixou like. Gente, é só uma brincadeira, tá? Eu respeito muito. Bom, e a minha visão de espiritualidade é diferente, então não adianta me criticar, falar que é péssima, que é de mau gosto, porque eu não ligo. Minha visão de Jesus, eu vejo Jesus felizão. O dia que eu trombar com Jesus, já vou falar logo, e aí? Bora num prosecco? Ele curtiu um vinhozão. Enfim. O que acontece, meus amores? O resultado aqui, ele é incrível. Mas a movimentação precisa acontecer. E essa movimentação, ela vai acontecer nos detalhes, tá? Então, se você tem aí um processo, por exemplo, pensamentos negativos, esse é uma parte do quebra-cabeça. Procrastinação é outra parte do quebra-cabeça. Lamentação, outra parte. Reclamação, outra parte. Sabe, é como se, Flávio, mas isso é tão simples. Aí é que está o X da questão. As energias estão predispostas. É como se, de uma certa forma, algumas pessoas, não diria todas, mas algumas pessoas têm sim a missão de quebrar com esses processos. Para outras, é uma chance que você está tendo de fazer isso. Então, se você está tendo a chance de fazer isso, mesmo que você não vá ser beneficiado diretamente no montante, ganhar na Mega Sena, mesmo que você não seja, né? Por que não fazer para ajudar as suas gerações próximas? Né? Eu, Flávio Augusto, eu entendo que eu não vou ver o mundo, nesta existência pelo menos, né? Eu não vou ver o mundo entrando dentro de um processo de despertar completo, onde as pessoas vão entender que não tem que perdoar, que não tem que pedir perdão, não tem que fazer porcaria nenhuma, simplesmente amar. Eu não vou ver nessa existência. Mas não é porque eu não vou ver nessa existência que eu vou deixar de falar sobre o despertar. Eu vou deixar de transmitir as mensagens aqui que eu trago dentro de um contexto de mais profundidade com o tarô. Entende? Tem dia que desanima? Tem, somos humanos, estamos humanos, meus amores, normal. Tem dia que eu acordo um belo de um cocôzinho e não quero fazer nada o dia inteiro, mas tem dia que eu acordo com gás. E se eu deixar qualquer coisinha, Instagram, essas porcaria toda, vai minar a minha energia. Então não deixa, porque tá aqui, ó, tá por um fio essa transformação na sua energia, Scorpions. E para quem é a situação de reconciliação aqui, seja familiar, seja de relacionamento, etc, etc, aqui está muito favorável, muito favorável. As espadas, cavaleiro de paus, muita comunicação e muita ação acontecendo aqui. Entende? E olha que interessante, eu gosto muito dessas duas lâminas, porque o as de espadas traz esse processo do eu tenho a força, e aqui, né, o cavaleiro de paus é ele indo enfrentar os próprios dragões, os próprios medos, os próprios demônios dele. E ele tá aqui com um gato na garupa e uma varinha. Mas ele tá indo marotão, ele tá indo na disciplina, ele tá indo para resolver a parada. Tá bom, Scorpions? Eu tenho certeza, se você pegar essa mensagem do jeito que ela tem que ser observada, muito provavelmente as coisas vão mudar para você. Ok? Ok, ouvi um ok? Gente, calma aí. Aí, ó. Jesus já apareceu de novo. Fala, e aí, deixou o like, irmão? Né? Aí você que já fez tudo isso, agora olha nesse canto aqui, ó. Aí, calma aí. Aí, ó, Jesus feliz, não. Gente, Jesus é assim. Jesus não é aquela figura crucificada. Gente, enfim. Bom, é que eu vejo desse jeito, né? Eu vejo espiritualidade com muita leveza, com muita tranquilidade. Os caras não são carrancudos. Se um dia trocar ideia com o meu Exu, vai ver o tanto de risada você vai dar.
Mas quando ele fala sério também, o pau quebra, a folha cai. Mas enfim, né? Meus amores, espero poder ter ajudado de uma certa forma. Espero que essa mensagem ajude. O like é só para fazer com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante. Ele começa a mostrar para mais pessoas, né? Infelizmente, eu tenho que ser bem sincero, Virgem, Escorpião, Gêmeos são a galerinha que menos interage, menos dão like. Lógico, tem a turma que, já me acompanha, aliás, agradeço de muito coração, que não deixa a peteca cair, né? Peixes também, infelizmente. Signos que eu amo, gente. Entende? Enfim, mas espero aí que você possa me ajudar. Ok? É isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Mega beijo. Tchau, tchau.